bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário fazerem uso do álcool em gel. Hoje a gente vai começar a usar o aplicativo que eu apresentei na aula passada, que se chama PixArts Color Pintar. No vídeo anterior, lá na caixa de descrição, tem o link para você poder fazer o download desse aplicativo. Então, eu vou repetir. Se você não conseguir baixar esse aplicativo especificamente, você pode procurar um aplicativo similar, ok? Ou seja, um aplicativo que é parecido e que tem as funções próximas para a gente poder fazer as próximas atividades de ilustração digital, ok? No vídeo de hoje, a gente vai começar pelas configurações. Então, a gente não vai desenhar nada propriamente dito, mas eu vou mostrar as configurações do pincel, do mixer, como que funciona o seletor de cor, para a gente poder conhecer o nosso ambiente, né? Então, essa primeira aula do PixArts Color Pintar, ele vai ser uma introdução à interface do programa, ok? Então, vamos lá. Então vamos lá. Uma vez que você abre o aplicativo, um ponto muito positivo é que você não precisa fazer login, então você não precisa colocar seu e-mail e senha na primeira vez, igual o Illustrator e Photoshop. E aí vamos começar pelo seletor de cor e pelo mixer. Esse mixer ele funciona tanto em sentido horário como em sentido anti-horário. O triângulo não vai se mover porque ele é a base da sua cor. Então ele tem uma ponta branca e uma preta, que é o brilho. Então quanto mais próximo do branco, mais claro vai ficar a sua cor. Quanto mais próximo do preto, mais escuro ela vai ficar. A terceira ponta desse triângulo é a saturação. Então quanto mais próximo daquela ponta super colorida, mais saturada é a sua cor. Dentro do seletor, na parte de cima, do lado está escrito Mixer. O Mixer é um misturador de cor e ele é bem interessante. Se você rodar a bolinha em sentido horário, ele vai para a primeira cor de cima. E se você clicar em sentido anti-horário, rodar essa bolinha em sentido anti-horário, ele faz uma mistura voltando para a cor anterior. Então esse Mixer ele é bem interessante, a gente vai poder fazer muitas possibilidades com ele, principalmente de cores novas. Também é legal perceber, e eu vou mostrar isso lá no final, que ele tem algumas paletas de cores prontas, ok? Então, aquele mesmo motivo que eu falei pra vocês, às vezes quando a gente não sabe selecionar uma cor ou ainda não sabe mexer muito bem no mixer, é interessante ter paletas prontas, pelo menos para começar, e ter combinações que a gente sabe que vai dar certo. Então, só para reforçar, o mixer e o seletor funcionam indo no sentido horário e anti-horário. Quanto mais você mexer, mais ele vai para a primeira cor, né, no sentido horário, e no sentido anti-horário ele volta para a minha segunda cor. Então, mixer significa que ele está misturando os tons de cor, ok? Uma vez que eu misturo esses meus tons de cor e que eu consigo modificar eles, a gente vai começar a mexer nos pincéis. Então, como funcionam os pincéis aqui? Ele é a segunda ferramenta ali da nossa barra inferior de ferramentas. Quando você clica, você vai ter duas configurações. Essa primeira é o tamanho do pincel. Então, ele é bem fluido, vocês vão perceber que ele não tem nenhuma dificuldade em ser um pincel grande e se mexer rápido ou ser um pincel pequeno e se mexer rápido. Então, é um movimento bem orgânico. E como eu faço para trocar de pincel? Então, cliquei na minha ferramenta de pincel, ele vem o pincel sólido e as duas configurações, tamanho e opacidade. Se eu clicar novamente no símbolo de pincel, no brush, ele vai me deixar escolher outro pincel. Então aqui a gente já viu o pincel sólido. Enquanto eu explicava, eu mexi no pincel que é o de gradiente. E agora eu vou começar a mexer em pincéis que têm texturas. Esses pincéis, eles não têm nome. Então, diferente do Photoshop Sketch, que ele tinha pincel de aquarela, pincel disso, pincel daquilo, aqui eles não têm nome. Mas a gente consegue deduzir para que eles funcionam com base na aparência deles. Então eu tenho um pincel sólido para linhas retas, um pincel de gradiente para esfumar, para fazer luz e sombra. Eu tenho um pincel com textura, que é para que você crie texturas de granulado. Esse último que eu mexi agora, ele é para pelo e cabelo. Então, com certeza vai dar para criar uma textura bem melhor na hora de fazer cabelo de pessoas, por exemplo. E aí a gente pode até arriscar uns realismos de vez em quando.
Na sequência, ele tem pincéis com textura de quadradinho e aqui ele começa a ter umas texturas mais de desenho mesmo, que é para preencher espaços. Então, por exemplo, eu gostaria de fazer uma estampa, um chão, ou gostaria de fazer, por exemplo, uma textura na roupa, um brilho, um glitter. Aí ele tem esses pincéis mais específicos. Eu acredito que, como ele tem essa quantidade de pincéis, de alguma forma, talvez ele deixe baixar novos pincéis, a gente pode explorar essa possibilidade, mas basicamente é assim que funciona. Então, a primeira ferramenta é o mixer e o seletor de cor, a segunda ferramenta é o pincel. Então, novamente, estou na minha ferramenta pincel, a primeira barra, né, é a barra do tamanho do pincel e a segunda barrinha é essa barrinha da opacidade do pincel. Os pincéis têm texturas diferentes, reforçando que eles não têm nome. Então, o que a gente pode fazer é, vamos usar o pincel número 1, pincel número 2, assim por diante. Borracha. Borracha é a terceira ferramenta na barra de ferramentas inferior. E como ela funciona? Para nossa sorte, ela funciona igualzinho a borracha do Photoshop. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho um pincel de textura para pintar, eu vou ter um pincel de textura para apagar. Então, além de poder aumentar e diminuir o tamanho, eu consigo mudar a opacidade e isso é muito bom. Por quê? Lá no nosso Photoshop Sketch, a gente não conseguia fazer essa textura de degradê de um jeito bonito. Ele acontecia, mas não ficava tão agradável. Só que aqui, se eu consigo baixar essas configurações da borracha, eu vou conseguir apagar de um jeito diferente. Então, por exemplo, aqui eu tô com a minha casinha e aí eu consigo apagar. Outra coisa interessante, lembrando que eu ainda não mexi na possibilidade das camadas, é que do lado da ferramenta de borracha, eu tenho esse dedinho, estão vendo? Minha quarta ferramenta na minha barra de ferramentas inferior. E ele mescla as cores. Então, finalmente, a gente vai conseguir esfumar ou mesclar as cores para ficar com esse efeito real de degradê. A nossa quinta ferramenta é a ferramenta de texto. E aí, essa ferramenta de texto, por hora, parece funcionar como um carimbo, ou seja, ele já vem com esse texto pronto e aí você faz o movimento na tela e o texto vai aparecendo. Ele pode ser usado com fontes diferentes, a única coisa que não apareceu é mudar o texto, então aparentemente a frase é sempre a mesma, a gente vai tentar trabalhar isso mais pra frente, mas por hora ele só sai essa frase com letras diferentes e aí funciona como um pincel. Você passa o dedinho na tela, segura e arrasta e vai aparecendo a frase. Lembrando que sempre que você quiser trocar de cor, você mexe no mixer, ok? Lá na parte de cima, perto do meu X de fechar, que fica no canto superior da esquerda, eu tenho a ferramenta de desfazer ou refazer. Acredito que vocês já tenham percebido, porque fica no mesmo lugar que o Illustrator. Nossa sexta ferramenta na barra de ferramentas inferior são as formas. E aqui tem uma coisa legal nelas e diferente. No Illustrator e no Photoshop, as minhas ferramentas de formas eram chamadas de carimbo e eu conseguia preencher dentro usando, né, o dedinho para clicar e segurar. Aqui no caso eu tenho que colocar a forma e ir para minha sétima ferramenta, que é a ferramenta de balde. Então o que esse balde faz? É um balde de preenchimento. Lembra lá do Paint no Photoshop que você pega o balde e clica dentro da forma? É igualzinho. Então você vai ter uma forma e você clica dentro, ele vai deixar você preencher essa forma, ok? Aqui eu estava testando a rotação da minha tela para ver se é igual no Illustrator e no Photoshop. E o que é muito bom, que significa que a gente vai poder dar muito zoom e trabalhar com bastante detalhes. E aqui eu estou testando a ferramenta de borracha em cima das minhas formas básicas, que vocês perceberam que são muitas, né? Retângulo, coração, estrela. E aí é só realmente para eu testar para ver se funciona nas formas. Então, vamos lá o que o nosso programa consegue fazer, que são pontos muito positivos. A gente tem um ótimo mixer e um seletor de cor bem interessante. É um seletor de cor bem diferente do tradicional.
Esse programa ele tem camadas, então já na próxima atividade a gente já vai começar a trabalhar com camadas para a gente não esquecer. As camadas são essenciais para que a gente não faça nenhuma besteira ou se fizer algo errado a gente conseguir apagar, ok? Ele tem uma quantidade legal de pincéis, ele não tem uma quantidade enorme de pincéis, mas ele tem uma quantidade boa, que se a gente mudar as configurações tem muitas possibilidades. Esse mixer dele é bem interessante. E lembrando, dentro do mixer, na minha parte superior da esquerda, ele tem paletas de cores. Então você pode criar a sua própria paleta de cor ou, inicialmente, que é o que a gente vai fazer, usar as paletas prontas, ok? Lembrando que não tem problema nenhum usar a paleta pronta no começo, porque no começo é interessante para a gente explorar, treinar o nosso olho para combinação de cores e assim por diante. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou testando essa mesclagem para ver se ela realmente é boa, se esse esfumar realmente é bom, se ele deixa algum tipo de mancha, e eu posso falar que realmente surpreende, porque lá no Photoshop Sketch, apesar dele ter texturas incríveis, né? Por exemplo, de aquarela, que é a melhor função que ele tem, ele não consegue mesclar cor. Já aqui no PicsArt Color Pintar, a gente não tem aquarela, mas ele tem essa função de mesclagem. Então, aqui já fica uma dica para vocês. Às vezes, é necessário ter mais de um aplicativo para poder fazer as coisas, igualzinho na aba. A gente tem vários programas com funções parecidas, mas às vezes dentro do Corel tem uma coisa que não tem no Illustrator, dentro do Illustrator tem uma coisa que não tem no Corel. E aqui vai acontecer a mesma coisa. O Photoshop Sketch tem aquele incrível pincel de aquarela que faz um efeito muito bonito, mas não mescla as cores. E aqui a gente tem a opção de mesclar bastante as cores, mas não tem como fazer aquarela. Então, assim, não desinstalem os programas, né? A não ser que você precise do espaço, aí é totalmente compreensível. E para a próxima aula, a gente vai começar a fazer as ilustrações e explorar as possibilidades de camada e aprender a salvar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor como funciona a interface do programa. Então, só para repetir, no vídeo anterior, que é uma introdução ao que nós vamos fazer nessas novas videoaulas, no link tá lá na descrição, na caixinha onde vão as informações. Então é só baixar o aplicativo para poder começar a usar. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu ou alguma coisa do tipo, deixe seus comentários aqui no YouTube, ok? Lembra de se inscrever, ativar o sino de notificações que a gente está bem perto da mostra e é importante que vocês recebam as notificações desses vídeos. Lembrando que a aba tem um perfil no Instagram, então é legal que vocês sigam e curtam as publicações. A gente também tem um perfil no Facebook, que seria interessante que vocês também dessem like lá na página para poder receber as publicações em primeira mão, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo. Se você tiver alguma atividade para entregar, é sempre via WhatsApp com seu nome. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e